Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Assistencial Casa do Rio, dando continuidade às nossas palestras online, enquanto estamos nessa condição de isolamento, né? E levando um pouco das nossas atividades a todos que tiverem acesso, tiverem interesse, né? E assistir nossas palestras nessa fase agora. Peço a todos que procurem relaxar um pouco, se desligar de tudo do seu dia a dia, voltar-se para si, esquecer das suas atividades, da sua rotina, de todos os afazeres, tudo que estão acostumados a fazer nessa época, nesse período, tá? Seus compromissos, preocupações, e procurem voltar-se para si, elevar seus pensamentos, relaxarem, se concentrarem por alguns instantes, para que nós possamos elevar nossos pensamentos, elevar nossa vibração e concentrar em pensamentos elevados, relaxar e conseguir gerar uma energia muito boa, muito positiva, para que a gente tire o melhor proveito desse momento de agora. Nós vamos fazer uma pequena oração de abertura, e aí eu vou passar a palavra para o nosso querido amigo Gastão, nosso palestrante de hoje. Eu escolhi uma oração hoje que eu acredito que ela faz sentido para o momento que nós estamos vivendo. Então eu convido todos vocês a fazermos juntos a oração de São Francisco de Assis. Vamos lá? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito obrigado. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso querido amigo Gastão, que possa dar continuidade, então, ao nosso encontro aí, Gastão. Tudo com você, meu querido amigo. André Cavalcanti era professor, amigo de todos e pai do Pedrinho. O Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. A diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca de meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, da pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo e de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada,
Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba, a sambar. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Norberto Eugênio era jogador, piloto, artista, multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador, que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vai lhe abraçar. Com Quitéria Melo não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maria sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Vilma Bassete, voz especial, para netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Boa noite. Eu comecei dessa maneira um pouco diferente, com esse poema desse poeta absolutamente maravilhoso, que é o Braulio Bessa, e é um poema em cordel que fala muito do Brasil. Eu acho que não tem sentido começar uma conversa sobre empatia em tempos de crise sem mencionar, sem falar que nós estamos num país que tem, em 3 meses, 65 mil mortos. 65 mil mortos não são uma estatística. Como disse o poema, 65 mil não são números frios. São 65 mil nomes, 65 mil histórias, 65 mil famílias que foram alijadas de um de seus entes queridos. Não tem como falar em empatia sem partir deste ponto, deste fato concreto da nossa contemporaneidade, dessa tragédia que nós temos em curso, que causa polêmicas, que causa paixões, que causa uma série de aflições, mas é preciso que a gente encare isso, porque isso é também um desafio para a nossa empatia, como a gente vai desenvolver aqui nos próximos minutos. Antes de tudo, então, quero agradecer mais uma vez a Casa do Rio por esse convite. É a segunda vez que eu venho aqui online. O André lembrou que eu tive a honra de, no dia 18 de maio, inaugurar essa sequência tecnológica de palestras online, e isso me honra muito, me dá uma alegria enorme, porque a Casa do Rio é um lugar muito especial. Aquela casinha lá na Barra da Lagoa está sempre com uma energia muito forte para receber a gente, muito acolhedora, e por isso eu sou muito grato. E começando, então, exatamente o que a gente vai tratar aqui, vamos tentar falar do conceito de empatia. O que é essa palavra que se tem falado bastante por aí? E no dicionário Wise, entre outras definições, empatia aparece como capacidade de se identificar com outra pessoa, se sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende. Ou então, ainda, numa rubrica de psicologia, processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Ou seja,
Se a gente for traduzir para um universo mais do espiritismo, ou mesmo do cristianismo, de uma forma mais ampla, nós vamos ter que a empatia é agir de acordo com o que desejamos para nós mesmos. Ou seja, é se sentir na pele do outro, é sentir a dor do outro, é compreender a dor do outro. Empatia tem a ver com solidariedade, tem a ver com compaixão, compreensão e, sobretudo, ausência de julgamento. E julgamento foi o tema da semana passada, trazido aqui pelo André, de forma brilhante, né? É, sobretudo, acolhimento, interesse e comprometimento. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro tem a ver com a dilatação da capacidade de amar o outro. E eu quero dizer aqui o outro como o diferente, o que não somos nós, o que não é como nós, o que não pensa como nós, o que não age como nós, o que não se parece conosco. O diferente, o de outra raça, o de outro credo, o de outro sexo, o de outra orientação sexual, o outro, né? Nietzsche dizia que o inferno são os outros, e é claro, porque eles são os que nos desafiam todos os dias a mostrar o que nós efetivamente somos, nos espelhando nas próprias diferenças. Por isso, Nietzsche tinha razão quando dizia isso. O inferno são os outros, porque eles nos desafiam. Mas só que, na verdade, eles não são um inferno. O outro não é um inferno. O outro, na verdade, ele é um caminho, né? Porque o desenvolvimento da empatia está diretamente associado ao progresso espiritual e, por isso, sublinha a convivência social e a natureza social da nossa vida nessa passagem aqui pela Terra. Isso é uma coisa absolutamente interessante de se perceber, porque isso quer dizer que nós não estamos e não vivemos sozinhos. E vamos recuperar Vinícius de Moraes para dizer que a vida é a arte do encontro. O que é a nossa vida, senão o somatório dos encontros que nós temos todos os dias? As pessoas que nós encontramos, que nós compartilhamos as nossas impressões, com as quais nós aprendemos, com as quais nós ensinamos, com as quais nós convivemos e partilhamos essa passagem pela Terra. A empatia está diretamente ligada a isso. Ou seja, quando nós entendemos, compreendemos a diversidade do outro, quando nós nos importamos com o outro, quando nós nos implicamos com o outro, nós estamos exercitando essa faculdade da convivência. Nós estamos exercendo o que nós viemos exercer aqui na Terra. E isso tem a ver com a nossa evolução espiritual. Porque as nossas atitudes, elas são, em geral, atitudes com relação aos outros. Se eu estiver isolado em uma ilha, sozinho, não vai importar muito o que eu fizer, o que eu deixar de fazer. Porque vai dizer... Eu não vou crescer sozinho numa ilha. Muito dificilmente. Por quê? Porque eu vou estar lá sem experimentar a convivência com os outros. E aí, eu vou estar, de certa forma, obstando, barrando a minha própria evolução. Ou seja, porque o homem é, por definição, um ser social. Mas é importante que a gente perceba que a empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender o outro, de sofrer com o sofrimento do outro, ela não é um dom. Ela não é uma coisa que a gente nasce com ela, ou que uns têm, outros não têm, outros foram abençoados com ela, outros não. A empatia, ela é uma opção consciente a ser praticada, desenvolvida e fortalecida como um músculo na academia. Ela é resultado da nossa consciência, da nossa inteligência. Por quê?
A empatia tem a ver com a prática da alteridade, né? A alteridade é essa implicação, né? Esse envolvimento com o outro, né? Essa compreensão profunda, esse desejo de que o outro seja feliz. E isso é uma deliberação consciente. É uma coisa que nós escolhemos ter ou não ter. E precisamos refletir constantemente sobre ela. E é essa a expansão dessa capacidade, é a tonificação desse músculo solidário, dessa massa compreensiva, esse bloco de compaixão, que vai nos fazendo pessoas melhores, que vai nos elevando espiritualmente, que vai nos fazendo pessoas mais amorosas. Porque ela vai ser o quê? Vai ser fraterna. A alteridade e a empatia têm a ver diretamente com solidariedade, tem a ver diretamente com fraternidade, com relação com o outro. Por isso que nós temos que entender que nessa circunstância de vida, nesse momento histórico que nós estamos passando pelo mundo, a alteridade e a empatia são colocados como desafios para nós. E eu coloco concretamente, já que eu não posso tratar isso como uma coisa etérea, para ser coerente com o que eu disse, de que isso não é um dom, não é uma coisa, uma luz que cai do céu na nossa cabeça e nos torna empáticos. A empatia, se a empatia é uma escolha, eu tenho que entender como é que eu vou praticá-la. Entender quais são os desafios que ela me coloca como pessoa, como cidadão, como ser vivente, encarnado aqui nesse planeta. E eu diria que nós temos desafios contemporâneos à empatia. E acho que muito curiosamente, ou nem tão curiosamente, mas muito evidentemente, nos últimos meses, o mundo entrou em uma certa ebulição por conta da pandemia de Covid-19 e outros acontecimentos que deflagraram coisas que são muito interessantes, para dizer o mínimo. E o que eu diria que são esses desafios contemporâneos à empatia? O primeiro lugar é o enfrentamento dos nossos preconceitos. Isso tem a ver, né? Eu vou retroceder um pouquinho, a adoção da empatia como uma prática de vida, como uma coisa a ser perseguida, desenvolvida e fortalecida, ela tem a ver diretamente com os ensinamentos do Evangelho. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E eu gosto muito de dizer, eu já disse, quem já assistiu conversas com a gente, eu digo muito isso. No amai-vos, qual é a parte mais importante da frase amai-vos uns aos outros? É o ponto final. Porque amai-vos uns aos outros não tem vírgula brancos, não tem vírgula pretos, não tem vírgula índios, vírgula judeus, vírgula espíritas, vírgula católicos. Não, é apenas amai-vos uns aos outros. Isso quer dizer todos, e não vale escolher. Ou seja, este é o desafio que se coloca. Por isso, o enfrentamento dos nossos preconceitos é o primeiro desafio contemporâneo à empatia. Nós temos que encarar e enfrentar os nossos preconceitos. Ok, muito legal, isso é uma frase genérica, bacana, eu também concordo. Vamos começar a falar dos preconceitos em si, de cada um deles, ou pelo menos dos mais importantes, que eles são tantos, e eles obliteram tanto a nossa relação com o outro. Vamos falar de um que ficou em evidência agora, a partir daquele acontecimento singular, mas extremamente horroroso nos Estados Unidos, relativo ao Floyd, que foi estrangulado por um policial, que era um suspeito, que era negro. E isso espalhou pelo mundo inteiro a bandeira "Vidas negras importam".
pensar que vidas negras importam, fica mais fácil quando a gente pensa que é lá nos Estados Unidos, que é lá em outro lugar, mas a gente gosta de acreditar no mito da cordialidade racial no Brasil, que é um mito, porque, na boa, faz pouco mais de 100 anos nós deixamos de ter negros como escravos no Brasil. Pouco mais de 100 anos. Isso é nada na história. No Brasil, se a gente for pegar dados do IBGE, existe uma diferença salarial entre negros e brancos que chega a 31%. Só um dado, uma estatística. Se a gente for pegar números eu vou dizer de violência social, que eu vou dizer dessa violência, por exemplo, nos conflitos envolvendo tráfico de entorpecentes, a chamada guerra ao tráfico. Detesto essa palavra da guerra ao tráfico, uma coisa que é uma guerra perdida, da maneira como é conduzida. Quem é que morre mais? Nós temos no Brasil a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Eu não vou entrar em juízo de valor se é bom que um ou outro morra, porque não quero que ninguém morra. Mas o que eu quero dizer é que do lado da polícia e do lado dos traficantes, ou seja, do que for, quem morre são jovens negros. Na polícia, eles são bucha de canhão. Do outro lado, eles são alvos fáceis. E por conta desse preconceito, negro na rua supostamente é bandido. E justifica que um policial, às vezes negro, inclusive, tire uma arma e atire. Porque, antes de tudo, ele é suspeito, porque ele é negro. E isto se evidenciou em um fato singular nos Estados Unidos, mas que se repete cotidianamente no Brasil. E a gente faz de conta que não se importa com isso. Ou a gente faz de conta que a gente não vê isso. E isso dói. Isso é falta de empatia. Existem outros preconceitos que são absolutamente violentos. Um muito mais corrente do que a gente imagina, mais terrível do que a gente possa dimensionar, e tão oculto quanto a gente deseja, de certa forma. Ou seja, que é a violência de gênero. Em primeiro lugar, da violência dos homens contra as mulheres. E aí eu preciso resgatar o próprio Livro dos Espíritos, né? Na sua questão 818, Kardec pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E é muito fácil a gente se referir agora aos certos países, pensando que são os países muçulmanos, ou que são os países do Oriente. Gente, os números de feminicídio e de violência doméstica do Brasil dizem que, embora isso não seja institucional aqui, é institucionalizado, é tido como normal entender que a mulher é inferior. De onde provém a inferioridade moral? Pergunta Kardec. E o Espírito de Luz responde: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza, entre homens moralmente pouco adiantados. A força faz o direito. Espírito de Luz que está falando. Kardec, é Livro dos Espíritos. Ou seja, isso era um problema em meados do século XIX, é um problema da segunda década do século XXI. E acontece todos os dias. Acontece todos os dias. Apesar de que
o próprio ministério que deveria cuidar disso trata de suprimir as estatísticas para dizer, não, agora não tem mais. Mas a gente sabe que o pau está comendo. Inclusive, agora, durante a pandemia, a convivência forçada dentro de casa aumentou exponencialmente os registros e os casos de violência contra a mulher. E nós temos que estar ligados nisso. Isso é uma cobrança moral que é feita sobre nós, que queremos evoluir, porque isso é inaceitável. E nessa violência de gênero, essa violência de gênero, ela inclui, por exemplo, a homofobia, né? Que começa com as nossas piadinhas homofóbicas, inocentes, né? Essas que se faz todos os dias, que de inocente não tem nada, mas repercute em dados como de que no Brasil acontece um crime de ódio, e crime de ódio não é chamar de bicha ou de sapatão, é enfiar uma faca, é espancar até a morte, a cada 26 horas. A cada 26 horas, um crime desse tipo. E outra coisa que está absolutamente em pauta nesse momento, né, é a transfobia. Né? Hoje, uma série de situações sociais expõem mais as pessoas, homens e mulheres transexuais, né? E é preciso que se tenha compreensão do que acontece nesse universo. Porque não é possível ter julgamento sobre isso, que não há nada que fundamente, mas o nível de exclusão dessas categorias, desses seres humanos, é tal que tem estatísticas que dizem que 95% das mulheres trans, por exemplo, vivem na prostituição. E aí, talvez fosse muito divertido fazer uma pergunta Tostines. Elas são prostitutas porque são trans ou são trans porque são prostitutas? Só que isso não se aplica a isso. Elas são prostitutas porque a sociedade não as acolhe. Quem quer dar emprego para uma trans? Quem diz que a capacidade de trabalho de uma mulher trans ou de um homem trans é diferente de um homem cis? E nós precisamos encarar isso. Em quantas casas espíritas nós temos militantes transexuais? Nós temos que olhar para isso. Nós temos que pensar nisso. Isso está em pauta. Mas também nós temos que pensar muito séria e profundamente nas desigualdades sociais. Porque Kardec já pensava nisso. Se a gente pegar o próprio Livro dos Espíritos, 10 questões, entre as questões 806 e 816, tratam precisamente disso. E, em suma, Kardec diz que não é possível, Kardec, ou o Espírito de Luz, vai nos dizer que se não é possível a igualdade plena de posses, dado que existem diferenças de faculdades, ele alerta para a riqueza acumulada pela desonestidade, pela falcatrua. E, inclusive, de certa forma, ele questiona moralmente a própria herança. Ou seja, aquilo que a gente recebe dos antepassados, sem possivelmente não ter feito nada para que aquele bem, aquele valor tivesse se acumulado. De alguma maneira, o Livro dos Espíritos discute a legitimidade disso, né? Questiona esse estado de concentração. O que quer dizer o seguinte, concretamente? Se nós temos que falar em empatia, nós temos que pensar a caridade em outra perspectiva. Não apenas a perspectiva arrogante, presunçosa, de doar aquilo que não me serve, ou de ajudar um que está pior do que eu, porque eu estou melhor do que ele, e o que vale não é que ele está pior, é que eu estou melhor do que ele. Porque a caridade é uma coisa extremamente
Se Kardec diz que não há salvação fora da caridade, e há quem discuta o termo salvação e propõe a trocar isso por solução, ela vive num limiar muito delicado, né? Porque ela está muito perto da arrogância. E a caridade, na verdade, ela teria um sentido absolutamente diferente se ela não fosse associada à doação de bens materiais, que é apenas uma dimensão, e uma dimensão extremamente pequena da caridade. Porque a caridade, na verdade, ela é a prática da empatia, é a compaixão, é o envolvimento com o outro, é a capacidade de acolhimento, é de dar o que eu tenho, mas que eu também preciso, que é o meu tempo, a minha compreensão, a minha capacidade de interação, de apoio, de comoção com o drama alheio. É disso que nós estamos falando em caridade. E quando a gente fala de empatia, a gente tem uns casos que a gente precisa mencionar como casos escandalosos de absoluta falta de empatia, né? Todo mundo acompanhou na semana passada uma senhora que dizia que não se deve dar refeições ou outras coisas, no caso se falava de marmitas, mas pode ser um trocado, uma esmola, como se diz, para moradores de rua, porque eles ficavam acostumados e isso virava um estímulo. É a coisa mais cínica e cruel que eu ouvi, e é muito grave porque vem de uma personalidade, entre aspas, bem grande, ilustre, a esposa do governador de São Paulo, que veio dizer uma barbaridade dessas, uma falta de compaixão absoluta, e que, sobretudo, exerce um julgamento, como se as pessoas fossem morar na rua porque querem, porque não, é melhor ficar aqui, né? Gente, em cada história dessa tem um drama. E pode até haver opção, pode haver. E não cabe a nós julgar as opções dos outros. O que nós precisamos é acolher aquelas pessoas. O que nós precisamos é confortá-las, não julgá-las. E se naquele momento o que ela precisa é alguma coisa que às vezes venha apaziguar a sua fisiologia por conta de suprir um vício, ou suprir o frio, a necessidade de combater o frio, ou a fome, etc. É isso que nós temos que fazer, e não perguntar por quê. É pensar que naquele momento nós vamos fazer aquela pessoa um pouco mais feliz, e talvez aquilo que a gente dê naquele momento seja a razão e a capacidade que ela tenha para retomar a vida em outra perspectiva mais adiante, ou para ficar viva mais um pouco. E eu tenho que fazer isso sem juízo moral. O problema, gente, é que eu vejo com muita clareza, e eu falei isso no dia 16 de outubro aqui, perdão, mas eu preciso repetir, o capitalismo aprisionou o amor no indivíduo. E eu digo isso porque eu acho que um dos desafios contemporâneos, à empatia, é a retomada dessa perspectiva coletiva. Não dá mais para a gente viver num mundo em que os valores principais são o individualismo, a competitividade, a produtividade, a meritocracia. Falando num português do interior, farinha pouca, meu pirão primeiro. É eu que estou certo, é eu que sei, a maneira que eu quero é melhor, e dane-se o resto. Não dá mais para aceitar e para tocar as coisas dessa maneira. Por isso que eu comecei essa conversa com um verso provocante do Braulio Bessa, que diz: se números frios não tocam a gente, espero que nomes nos possam tocar. Porque é disso que se trata. Porque uma situação extrema como a pandemia que nós estamos vivendo, elas nos colocam em xeque de uma maneira tão extrema e radical que nos obriga a mostrar quem nós somos.
que dizer da absoluta incapacidade de alguém de renunciar a um passeio de bicicleta na beira-mar, sabendo que a contenção dele por um momento, que a contenção dele por um pouquinho de tempo vai beneficiar outras pessoas. A si próprio, em primeiro lugar, porque nós estamos falando de uma doença contagiosa, mas, sobretudo, ele vai impedir, vai bloquear um processo de disseminação. É disso que eu estou falando, de empatia, que é empatia com um outro desconhecido. Com um outro desconhecido. Porque eu não posso arranjar justificativas para minha falta de empatia. Números frios dizem, por exemplo, a gente vê todos os dias nas notícias, e especialmente aqui em Santa Catarina, tem uma forçação de barra medonha nisso. Ah, teve mais 2 mortes em Santa Catarina. Ah, mas eram idosos com comorbidade. Caramba, gente. Minha mãe tem 83 anos e é hipertensa. Já teve câncer no rim e tem um joelho de metal. Ou seja, comorbidades não lhe faltam. Eu vou achar normal? Eu vou querer que ela morra? Ou vou admitir que alguém me diga, ah, pois é, né? Ela estava meio assim, meio, né? Não, gente. Não. Ela tem uma história de ser minha mãe. Que tem outros 4 irmãos. Que tem netos. Que tem bisnetos. Eu não quero que ela seja um número frio. E eu posso impedir, com a minha atitude, com a minha contenção, com a minha privação, que outras pessoas passem por isso. É disso que nós estamos falando. Mas o problema, nós não podemos admitir simplesmente que os mais fracos morram. Os mais fracos são os que mais precisam de nós. Mas no Brasil a coisa está complicada, mais complicada do que em outros lugares. Gente, 65 mil mortos é uma coisa muito grande. É uma coisa muito forte. São muitas famílias devastadas. 65 mil pessoas não cabem nos maiores estádios de futebol do Brasil. Nós estamos falando do Maracanã lotado. E a semana que vem, daqui a uns dias, vão ser 2 Maracanãs. Não tem nada que diga que isso pode ser diferente. E nós não temos nenhuma liderança que nos diga o caminho correto, que absorva a ciência, encaminhe as coisas, e nos jogam individualmente uma responsabilidade que poderia ser compartilhada socialmente. Eu me considero absolutamente privilegiado porque posso permanecer na minha casa e vou permanecer o quanto puder, né? A família teve uma pequena redução de renda, mas a gente vive em um lugar espaçoso, confortável para 2 pessoas, para um casal, e claro que isso é uma situação privilegiada. Eu posso ficar aqui me cuidando. Eu posso. Agora, tem pessoas que, por absoluto abandono do Estado, não podem, que precisam correr atrás porque o Estado não lhe deu apoio, porque o Estado, de certa forma, pulou fora. Tem gente até hoje inscrita nos programas sociais de ajuda emergencial que não receberam. O tal ajuda às pequenas empresas está começando a sair agora, depois de que muitas já fecharam. Não há recuperação econômica sem que a gente se livre desse vírus. Esses são desafios que estão colocados para nós, concreta e objetivamente, nos dias de hoje. Nós estamos confrontados com os nossos preconceitos, nós estamos confrontados com o nosso egoísmo, com as nossas limitações de compreender o outro, de aceitar as diferenças e, sobretudo, me comover com o sofrimento alheio. E sofrimento, hoje, basta a gente olhar pela janela para a gente ver.
Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com uma casa espírita? Isso não é um discurso político? Isso é um discurso que tem a ver com a prática do Evangelho? Isso é um discurso que tem a ver com as nossas atitudes de crescimento espiritual, de desenvolvimento, de opção pelo desenvolvimento da musculatura da nossa empatia, desenvolvimento da musculatura da nosso comprometimento com o outro, ou seja, de retomada de uma perspectiva coletiva que tem a ver com a raiz da nossa existência. Nós não somos ninguém sozinhos. Nossa vida não tem sentido sozinho. Porque a pergunta é: o que fizeste ao próximo? E o próprio Kardec diz que não importam as nossas crenças, importam as nossas atitudes. Importam as nossas atitudes. Eu não digo isso para nos deprimir, para nos entristecer, para nos deprimir. Pelo contrário, eu gosto de acreditar que grandes desafios são pessoas grandes. E nós temos grandes desafios pela nossa frente, né? A pandemia nos coloca um enorme desafio com relação ao fortalecimento da nossa empatia, do fortalecimento da nossa relação com o outro, do fortalecimento dos nossos afetos, mas não mais os afetos aprisionados em mim. Estou falando da nossa capacidade de amar a humanidade, de amar todos os outros, de amar todos os seres, né? E nessa lista de desafios aqui, de desafios contemporâneos à empatia, como eu disse, eu colocaria a nossa própria relação com o meio ambiente. Eu costumo sempre tratar desse tema falando dos 4 pilares éticos. São as 4 balizas éticas que precisam nos nortear. Já estamos chegando na hora, eu já vou ter que começar. O relógio lá da Casa do Rio corre muito ligeiro. E aqui também, acho que está com o mesmo defeito de lá. Está correndo muito ligeiro. As 4 balizas éticas. O que eu chamo de balizas éticas? A baliza ética é aquilo que nos orienta nas opções que nós fazemos todos os dias, nas escolhas que nós fazemos, que são o que norteiam as nossas atitudes. Kardec disse que não importam as nossas crenças, importam as nossas atitudes. O que a gente faz de bom. Se eu acreditasse no inferno, valeria dizer que de boa intenção o inferno está cheio. Ou seja, o que vale são as atitudes. E quando eu levanto essas 4 balizas éticas, elas são os pontos que nós temos que nos referenciar para fazer as nossas escolhas. Quem está acostumado a assistir essas conversas com a gente, ele talvez já tenha decorado, mas eu não vou deixar de repetir, porque eu acho importante. Que a primeira baliza ética é comigo. Eu não posso tomar atitudes que venham contra mim, que me prejudiquem, que me causem danos físicos, psíquicos, morais ou de qualquer natureza. Eu tenho que preservar minha saúde, tenho que preservar minha integridade, porque eu estando bem, eu estarei apto para desenvolver, né, a segunda baliza ética. Eu preciso saber se a minha atitude é boa para mim. A segunda é perguntar se ela é boa para o outro. Que é muito fácil eu pensar apenas no que faz bem para mim, no que cuida da minha integridade. Mas eu preciso proteger a minha integridade sem ferir a do outro. E isso nunca foi tão claro como nos dias de pandemia. Ou até aquela frase muito clichê, que eu repito aqui com muita resistência, porque ela é muito batida, né? Mas a minha liberdade ela termina quando começa do outro. Nós estamos falando de um pouco de privação, de um pouco de contenção,
um mínimo de sacrifício, de concessão, vamos falar assim. A concessão onde eu preciso conceder para que o outro consiga também ter atitudes que preservem sua integridade física, moral, intelectual, psíquica e todas as dimensões do ser que se possa considerar. As minhas atitudes precisam ser boas comigo, elas precisam ser boas com o próximo e elas precisam ser boas com o meio ambiente. Porque não adianta eu estar bem com o outro se eu e o outro não temos um lugar para morar. Esse lugar onde eu convivo com os outros é o nosso mundo. E o nosso mundo está absolutamente desequilibrado do ponto de vista ambiental, porque nós esgotamos o planeta de forma de que 30% do estrago que foi feito já não é mais recuperável. E não me digam que mudanças climáticas é uma coisa que estão no horizonte do futuro, que elas estão presentes no nosso dia a dia. Estamos vendo ocorrências, fenômenos de todo tipo que não se tinha notícia 2 décadas atrás. Avanços do mar, ciclones, furacões, etc., que vão acontecendo e que estão aí e que causam desequilíbrio. A própria pandemia, de alguma maneira, ela tem uma dimensão ambiental, porque ela tem a ver também com a forma de organização urbana, que isso é uma questão ambiental, questão de saneamento, etc. Então, eu preciso, por exemplo, ter meus padrões de consumo também norteados pelas questões ambientais, pelo excesso de embalagem, o excesso de lixo, consumo exagerado de energia, desperdícios, etc. Eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar bem com o outro, nós precisamos, eu e o outro, viver em um ambiente equilibrado, e eu preciso ter a 4ª baliza ética, é ter uma relação com o universo. Uns chamam de Deus, outros chamam de outra coisa. Eu penso sempre que nós somos vetores energéticos de um grande centro de força que se expande, como se fossem aqueles vetorizinhos que a gente estuda nas aulas de física. Esse núcleo, eu chamo de Deus, outros chamam de outra coisa, não importa o nome que se dê. Mas nós, por intermédio do livre-arbítrio, que constitui a ferramenta essencial do nosso crescimento espiritual, vamos direcionando o vetor que nós somos, assim como é um vetor a árvore, a casa, a árvore, a pedra, o cachorro, a mariposa, a cobra, etc., todos os seres da criação, nós vamos entrando em sintonia energética com este núcleo, vamos retornando a eles, vamos passando, transformando a nossa evolução do instinto e da animalidade para um estágio de consciência, que é o estágio que talvez esteja majoritariamente a humanidade, de desenvolvimento e expansão da consciência, para chegar num ponto que é a vibração muito próxima deste núcleo de energia, que a gente chamaria de angelitude. Não tem como pensar em todas as teorias que falam da evolução do planeta, de um espaço de provas e expiações para um terreno de regeneração, sem pensar que isso, o que significa? Uma ação coletiva de desenvolvimento e expansão da consciência. Por isso, a nossa relação com as nossas divindades, sejam elas quais forem, são imprescindíveis. Nós precisamos parar, nós precisamos nos conectar com essas forças maiores, divinas, de alguma forma. E a gente só faz isso de alguma maneira numa contracorrente, porque ao mesmo tempo que o mundo nos cobra competitividade, produtividade, uma aceleração medonha, nós precisamos parar em algum momento, e todas as religiões têm um momento que elas mandam nós parar. Tem nomes diferentes. Uns chamam de reza, outros chamam de oração, outros chamam de meditação, contemplação. Só mudam os nomes, mas são momentos que nós paramos para nos comunicar conosco e conosco nos comunicarmos com esse todo. Porque
nessa teoria que eu expressei sobre como eu penso o universo, essa forma de vetores, o que eu vejo? Que Deus somos todos nós. Nós somos parte desse Deus. É uma visão panteísta, é verdade, né? Mas Deus está em tudo, Deus está em nós, essencialmente. Está em todas as coisas, em todos os fenômenos, no equilíbrio e no desequilíbrio. E essa é a notícia boa. Nós temos balizas para nos orientar. Nós precisamos estar bem conosco, com o outro, com o ambiente e com o universo, para dizer da forma mais ecumênica possível. Por quê? Porque nos foi legado o livre-arbítrio. Nos foi legado a capacidade de escolher, de optar pelo desenvolvimento dessa musculatura de consciência, essa expansão de consciência, que vai nos levar a um nível máximo, talvez, de empatia, que vai passo a passo com o desenvolvimento da nossa consciência, com a ampliação da nossa consciência. Isso é o exercício pleno, profundo, radical do livre-arbítrio. Isso é o exercício do livre-arbítrio. Essa é a ferramenta que nos deu Deus para que nós possamos evoluir. O que nós estamos falando é dessa expressão tão cara à doutrina kardecista, que é a evolução espiritual. A notícia boa, para quem acha que eu vim aqui deprimir a turma com tantas reflexões que são negativas com relação às coisas que a gente falou, é essa. A notícia boa é que nos é depositada tanta confiança em nós, que nos dá essa liberdade de escolha, essa capacidade de errar, de acertar, de retomar, de cair, levantar poeira e dar volta por cima. E é disso que nós estamos precisando fazer nesse momento. Olhar para frente, acreditar na nossa capacidade de se fortalecer do ponto de vista da consciência, de praticar nossa empatia, de cruzar os braços com os outros e avançar numa perspectiva coletiva, solidária, amorosa. Nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos estar do lado da ciência. Kardec, em um dos seus 5 livros clássicos, na Gênese, ele disse uma coisa: se a religião recusa caminhar com a ciência avança sozinha. A ciência, nesse momento, é uma coisa que pode nos salvar. A ciência pode nos salvar. O conhecimento pode nos salvar. O negacionismo nos enterra, literalmente, tristemente. Por isso, o que eu trago para nós é o desafio de encararmos isso que eu chamei aqui dos desafios contemporâneos à empatia. Vamos praticar nossa empatia. Vamos nos sintonizar com o outro. Vamos nos solidarizar com os outros. Termino repetindo o verso do Braulio Bessa que eu comecei. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes nos possam tocar. Já foram perdidas 65 mil vidas no Brasil. E se isso não nos entristece, nós estamos muito mal. Mas eu sei que cada um que está ouvindo aqui se sente muito apertado de saber que são 65 mil nomes, 65 mil histórias. E a gente está vivo porque a gente tem ainda a capacidade de se indignar, de se entristecer, de desejar que isso seja diferente e mais, de tomar atitudes que possam mudar essa situação. Muito obrigado por enquanto, boa noite a todos e fique em casa se puder. Faça o seu sacrifício, faça a sua parte. Esse é um exercício concreto de empatia. Cuide de si, cuide dos outros. Amor a si, amor ao próximo. Boa noite, gente. Gastão, muito obrigado pelas reflexões, pelas lindas e importantes palavras, pelo verso que você nos trouxe e todo esse tema que delicado,
contundente e que você conseguiu abordar de forma maravilhosa. Eu esqueci de dar uma dica estética bacana. Esse poema aqui, ele foi musicado pelo Chico César. Se procurar, ele se chama Inumeráveis. Se procurar ele nas redes sociais do Chico César, aí, nos YouTubes da vida, a gente acha essa canção que o Chico César fez sobre esse cordel maravilhoso do Braulio Bessa. Vale a pena antes de dormir. Vou aproveitar e responder a pergunta de alguém aqui que colocou, que chegou atrasada, não pôde assistir tudo, se foi gravado. Está sendo gravado e nós disponibilizamos o mais rápido possível, né? 1 ou 2 dias, na mesma semana. Estamos no nosso canal no YouTube, que chama-se GEA Casa do Rio, né? E fica disponível para todos que tiverem interesse. Tem todas as palestras lá, tá? Que nós já gravamos. Tá? Então, o mais rápido possível, a gente envia via WhatsApp, pelos nossos contatos, os links das gravações. As palestras online ao vivo têm esse link fixo, então pode passar para quem quiser, né? É sempre o mesmo link que a gente utiliza. Uma gratidão nossa ter a participação de todos vocês, prestigiando o trabalho dos nossos queridos palestrantes e a nossa alegria em compartilhar esses momentos de reflexão com todos vocês. Gastão, meu querido amigo, todos vocês, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.